Muito bem, meus amigos, estamos de volta, estamos juntos novamente. Aqui é o Romeu Andriotti, seja bem-vindo ao Você Titulado, esse que é um super programa onde estamos postando as melhores dicas, aulas, conteúdo para você arrebentar na sua vida acadêmica, progredir intelectualmente e ainda se titular, galgar aí o seu título de especialista, de mestre, de doutor, quiçá os passos do pós-doutorado, se tornar professor, enfim, o que quer que você almeje na sua vida. E o tema de hoje é como digitalizar os livros para aumentar a sua produtividade. Em um outro vídeo eu já falei sobre os porquês e agora é o como, agora é a prática. Vocês vão ver várias dicas super quentes de como fazer funcionar, como operacionalizar a digitalização dos livros e a organização da sua biblioteca digital. Vamos lá então! Agora vamos começar a falar da parte mais prática, que é realmente como é que isso vai acontecer. Então eu vou falar como que funciona a técnica e depois eu vou dar dicas do jeito certo de fazer e o que não fazer, tá? Então, no que consiste a técnica? Prestem bem atenção. Você vai pegar um livro físico. Estou aqui com esse livro que é o que estava na minha mesa agora. É um dicionário de alemão. Beleza. Então, está aqui. O que nós faremos? Pega um celular. Pensa que você vai digitalizar um processo. Então, começa abrindo a sua câmera. Abre o livro. Aliás, antes de abrir, já fotografa a capa. Dica: não fotografa na vertical, página por página. Fotografa 2 páginas por vez na horizontal. Então, você começa fotografando o livro todo. A capa, quer dizer, abre, aperta o botão da foto, vira a página, aperta o botão da foto, vira a página. Tem que deixar a página bem aberta, vou até voltar nisso já já. Abre, tira a foto. Se está muito longe, você vai enquadrando aqui no celular mesmo, para ele ocupar a maior parte da foto. Abre e tira a foto. Vira a página e tira a foto. Vira a página, tira a foto. Vira a página, tira a foto. E assim sucessivamente até terminar a parte que você pretendia digitalizar. Basicamente é isso. Nossa, mas vai fotografar tanto assim? Vai dar muito trabalho? Acreditem, evidentemente dá algum trabalho, tá? Mas esse trabalho compensa porque vai te poupar muito, mas muito mesmo no futuro, por todos os benefícios que eu já falei. Mas acreditem em mim quando eu digo, o trabalho até que é menos do que parece, tá? Quando você se acostuma, é algo até assim relaxante, porque é uma atividade mecânica. Você fica fazendo aquilo depois que você pegou o jeito e enfim, fica escutando alguma coisa no seu fone de ouvido, escutando um podcast, uma música, e aí vai muito bem. É até um momento agradável, para falar a verdade. E também nada te impede, quem tiver essa possibilidade, de delegar essa tarefa para estagiários. Bom, aí fica a critério de cada um, tô só brincando. Mas você pode delegar essa tarefa para que ela seja feita então por outras pessoas ou que você consiga dividir isso com alguém. O importante é compreender a técnica, como funciona, tá? No meu caso, por exemplo, eu já fiz muito isso diretamente, mas já faz muito tempo, muitos anos que eu tenho contado com a ajuda de pessoas da minha equipe, tá bom? Beleza, meus caros, então vocês já viram o princípio, já viram na prática como se faz aqui, eu acabei de mostrar. Vejam que
quando você termina de digitalizar, você vai ter ali, digamos, 100 fotos, vamos colocar assim. Essas fotos você precisa transformar em um PDF, e a maioria dos celulares ou programas de computador permitem que fotos sejam convertidas em PDF de uma maneira muito simples, tá bom? Para quem usa Windows, se você tem esse software que é o mais utilizado, né, o software da Adobe PDF, e arrasta um monte de imagem para um PDF, ele já vai criar um único PDF com todas as imagens. Se você usa Mac ou iPhone aqui, que foi o meu caso aqui, quando você termina de tirar as fotos, você consegue selecionar todas as fotos e imprimir elas como PDF. Do próprio celular já sai o PDF pronto. É maravilhoso, tá bom? Agora, alguns cuidados finais aqui, algumas observações que nós precisamos colocar. A caneta fica caindo toda hora. Vamos lá. Vou fazer uma tabela aqui com duas colunas. A primeira coluna vai ser o jeito certo. A segunda coluna vai ser o jeito errado. Muito bem. O primeiro ponto: nunca esqueça de digitalizar aquela parte das referências bibliográficas no começo do livro. Nunca esqueça isso. Então, o certo é digitalizar. Esse D aqui é de digitalizar, tá? As referências bibliográficas. Que parte é essa que eu estou falando? Na verdade tem até um nome mais técnico, né? Me fugiu agora, mas é aquela parte do começo do livro. Cadê ele? Aquela parte do começo do livro, se bem que esse aqui é mais antigo, será que vai ter? Não tem, mas a nossa produção já vai arrumar aqui. Olha só, um clássico, o Conde de Monte Cristo. Fantástico. Então, ó, aqui o livro físico, e vejam, é dessa parte aqui que eu estou falando. Está dando para ver aí? Ótimo, ó. Tá vendo aqui embaixo é uma tabelinha que tem o nome do autor, tem o nome da obra, a editora, o ano, enfim, as informações necessárias para a citação. Se não digitalizar essa referência bibliográfica. Então, o importante aqui é você não pegar o livro, digitalizar só o trecho que você quer. E isso acontece muito, sabe como? Em livro de artigo, a pessoa pega um livro que tem um monte de artigo, ela só tem interesse em um artigo do livro. Aí o que ela faz? Fotografa o artigo que ela tem interesse. Aí adivinha? 20 dias depois ela vai utilizar aquele artigo, ela cita o artigo e os dados bibliográficos. Cadê? Ela não digitalizou, porque ela digitalizou só a parte do artigo e não digitalizou o começo do livro onde tinha os dados bibliográficos. Então não pode esquecer de fazer isso, esse é o jeito errado de fazer. Muito bem, meus caros, então vamos para a próxima dica aí de como fazer certo isso, que é abrir bastante o livro. Você vai digitalizar, precisa abrir bastante o livro. Ó, quando eu falo abrir bastante, eu estou sendo educado. Você está entendendo? Tem que abrir, arreganhar, sabe? Tem que realmente deixar ele bem aberto para a foto sair boa, tá? Senão, se ele sair fechado, a foto vai ter angulação. Qualquer sombra vai fazer com que não dê para enxergar, ou vai ficar difícil de ler, entende? Ou você vai perder partes do que foi escrito. Tem livro que a margem da página para a borda aqui é bem curtinha. Se você não abrir ele bastante,
você vai perder essa parte. Não tenha essa dó do seu livro não, tá? Ele foi feito para isso, então você pode fazer dessa forma, tá bom? Então o jeito errado é não abrir o livro o suficiente. Não abrir o suficiente. Se você não abre o livro o suficiente, então você vai acabar perdendo partes importantes. Próxima coisa, que também é relacionada: digitalizar a página toda. Qual é o jeito errado então? É cortar pedaços da página. Você aí, que é advogado, que é advogada, vai saber bem do que eu estou falando. Lembra quando você pediu para aquela pessoa digitalizar aquele processo físico para você e voltaram as digitalizações e você estava escrevendo a sua petição e você precisava falar a folha do processo? E aí você encontrou a página, você referenciou o que você precisava e foi olhar a folha do processo e adivinha? A pessoa que digitalizou cortou, ela perdeu o canto superior direito da folha e não veio a numeração, ou seja, foi tudo em vão, você não consegue citar mais aquele processo. Sabe o que vai ter que fazer? Digitalizar tudo de novo. É a mesma coisa aqui para o nosso conceito de livro. É péssimo, terrível, quando alguém tem o trabalho de tirar todas as páginas do livro e chega na hora de citar e você percebe que cortaram partes da página e normalmente são os cantinhos, né, as bordinhas, e acaba perdendo o número de página. Isso é o mais comum. E o que você precisa para citar, ainda mais usando a ABNT? O bendito do número da página. É o essencial, é o mais importante para você conseguir citar. Então, digitalize a página toda. Ainda que isso signifique que você vai afastar mais o celular e isso vai fazer com que você pegue aí um pedaço da mesa, né? vai pegar o cantinho da mão de alguém, enfim, isso pode acontecer, normal. É preferível que saia mais coisa, inclusive que não seja o livro, do que menos coisa e esteja faltando uma parte do livro. E aproveitando que eu falei que talvez a sua mão saia, porque tem livro que não fica aberto se você não fica com a mão puxando ele, né? Então é muito comum que em digitalização de livros saia ali a pontinha do dedo de alguém. Isso faz parte, tá bom? Então, como eu já tive colegas e mulheres na equipe fazendo isso, dica, elas sempre se incomodaram de não estar com a unha feita para tirar essas fotos. Então, caso você tenha essa preocupação, sendo homem ou sendo mulher, lembre-se, o seu dedo, a sua unha vai ficar eternizado ali naquelas fotos, certo? Então, se isso é uma preocupação para você, esteja bem arrumado, paramentado, não sei. Beleza, vocês entenderam a ideia. Próxima coisa. A iluminação. Iluminação é muito importante. Preste atenção na iluminação. Preste atenção na iluminação. Então, você tem que querer encontrar uma boa iluminação, uma iluminação plena, de preferência do sol, perto de uma janela que entre bastante luz, porque as luzes de casa ou de escritório costumam fazer sombra, tá? A não ser que o seu escritório seja muito bem iluminado aí com um complexo de luzes que não façam sombra, mas o mais comum é que tenha sombra. Então, o melhor é você pegar aí algum lugar que tenha bastante luz, até solar entrando, algum lugar muito claro, né? E tenha cuidado com as sombras que você faz, porque elas podem atrapalhar bastante a leitura depois, tá? Principalmente se o seu celular, ou enfim, se a câmera que você usou, ela
não ter uma resolução muito boa, né? Aí vai ficar mais difícil de ler onde pegou sombra. Então essa é uma coisa importante para avaliar. Uma outra dica boa, tá? A câmera que você vai usar para tirar as fotos deve ser, eu vou colocar aqui, meus caros, uma câmera boa o suficiente. Eu vou explicar isso. Câmera boa o suficiente. Como assim boa o suficiente? Você não quer que o seu arquivo também acabe ficando exageradamente grande, tá? Se um livro aí de 300 páginas, que é o tamanho normal de um livro, né? Vai dar já um arquivo PDF de mais de 100 megabytes. Se você for para um arquivo, para um livro que tenha muitas páginas, ele vai ficar enorme se você não tomar cuidado caso você esteja usando uma câmera que é muito potente, ou um celular que tira fotos que sejam muito pesadas. Você tem que utilizar o que é necessário para cumprir essa missão, para cumprir essa tarefa, e não mais do que isso, senão você vai se prejudicar depois nesse sentido. Então, por exemplo, o iPhone tem aquela função de fotos live, né, que você tira a foto, mas o iPhone pega uns 3 segundos automaticamente de vídeo, né? Se você vai digitalizar um livro, isso é completamente despiciendo, você não precisa disso. Então é importante desligar esse tipo de função, essas funções plus que os smartphones, as câmeras têm hoje em dia. É importante desligar para elas não atrapalharem depois a sua gestão de arquivos, porque senão aí você vai encontrar um novo problema, né? Que é onde armazenar a minha biblioteca de livros físicos digitalizados, porque vocês vão ver que ela vai tomar bastante espaço, tá bom? Então essa é uma outra preocupação. A sua câmera tem que ser boa, mas boa o suficiente, não mais do que isso. Se tem funções que não estão agregando, é melhor desligar elas antes. Então a parte ruim seria ter uma câmera ruim ou com funções desnecessárias. Câmera ruim ou com funções desnecessárias. Certo? Beleza, hein? Olha só, já temos um ótimo panorama, um ótimo roteiro de como proceder. Ainda nessa questão do tamanho, como o arquivo vai ficar muito grande, tem muitos softwares, até sites online, em que você consegue reduzir o tamanho do PDF. Então, use e abuse disso. Reduza o tamanho do PDF, assim você vai conseguir ter mais livros em menos espaço digital. Só tome cuidado para não pegar uma qualidade tão ruim que atrapalhe a sua experiência com aquele livro, né? E prejudique a leitura. Aí, como se diz por aí, né? É a famosa economia burra, né? Eu tenho um sócio que ele fala, tipo, vamos fazer o filme do King Kong, mas estamos com o orçamento apertado. Vamos cortar o que então? Vamos cortar o macaco. O que? Você cortou o principal. Você vai fazer um filme do King Kong, você não pode cortar o macaco. Então cuidado para não cortar o macaco aqui, porque se você vai tirar muita qualidade do livro também, exageradamente, vai acabar inviabilizando a própria finalidade para a qual aquilo estava sendo destinado. Meus caros, mais um ponto bastante importante para a gente falar aqui é o problema de você ter um monte de foto, ou já um PDF, se você conseguir fazer isso no celular mesmo, mas você ter um monte de foto, um monte de arquivo em um celular ou em uma câmera, e você precisa disso no seu computador, até para você processar isso depois, ou salvar nos seus arquivos, enfim, fazer o que você quiser no seu computador. Então, isso pode parecer simples, mas é importante falar porque muitas pessoas têm dificuldade nessa parte. Eu estou com um monte de foto no meu celular, eu preciso das fotos no meu computador.
como é que eu vou fazer isso então, da forma mais produtiva, da forma mais eficiente? Para quem usa iPhone e Mac, o meu caso aqui, não tenha dúvidas que a forma mais produtiva, mais eficiente é utilizando a função AirDrop. Então, no seu iPhone, no seu Mac, tem uma função que se chama AirDrop, na qual você consegue enviar arquivos de um lugar para o outro entre os seus dispositivos ou até dispositivos de terceiros, se eles colocarem como visível, de forma wireless, sem fio e instantânea. É muito rápido. Mesmo arquivos pesados conseguem ser transferidos de maneira bem ágil utilizando esse AirDrop, tá bom? Então, qual é a minha recomendação? Você está com as fotos no iPhone, você coloca para imprimir essas fotos no iPhone mesmo, coloca para imprimir. Aí ele vai te perguntar qual é a impressora que você vai usar, certo? Mas você não vai usar impressora nenhuma, você vai imprimir em PDF. A sua impressão vai virar um PDF. Para isso acontecer, quando ele perguntar qual é a impressora, no canto superior da tela vai ter a pergunta qual é a impressora e no canto inferior da tela vai ter uma imagenzinha já das suas fotos. Se você pegar os seus dedos e abrir aquilo, a foto, como se você fosse dar um zoom na foto, ele automaticamente vai transformar em PDF. É mágico. Ele transforma em PDF e dali você consegue enviar para outros lugares. Aí como é que você vai fazer? Aperta naquela caixinha com a setinha para cima para você enviar para um outro lugar. O método que você vai fazer isso vai ser por meio de AirDrop. Lá vai ter a escolha AirDrop. E aí é só você no seu computador ligar o seu AirDrop. Você, no caso de Mac, no seu Finder, que é onde você acessa as pastas, vai ter lá na sua esquerda a opção AirDrop. Clica lá, escolhe ficar visível para todos e você vai conseguir transferir do seu celular para o seu Mac de maneira rápida, sem fio e prática o arquivo que você acabou de digitalizar. Então isso é no Mac. O mesmo princípio deve ser utilizado nas outras plataformas, nas outras ferramentas. Eu não uso iPhone e Mac, eu uso um celular Samsung e um computador Windows. Muito bem, caso o seu celular, o seu sistema operacional permita essa troca wireless dessa forma, então é só você adaptar o que eu falei à realidade do seu sistema, que aí cada um vai conhecer o seu, né? Esses sistemas todos têm transferência por Bluetooth, então provavelmente é possível você fazer isso via Bluetooth. Mas caso não seja possível, vejam, o que você faria para passar fotos do seu celular para o seu computador, né? Então é só você utilizar o mecanismo que você normalmente usa. Todo sistema permite que você transfira, por exemplo, por cabo. Então se você conecta o seu celular via cabo no seu computador, você consegue transferir todas as fotos para lá. Mas é importante que, se você tiver transferido como foto, depois você junte isso em um PDF. Porque se você ficar navegando em um monte de foto, não dá certo. Acredite em mim, que já passou por isso. Você vai se atrapalhar tudo nas fotos. É importante você ter um arquivo por livro. Aí você consegue se organizar bem e não ter centenas de fotos em uma pasta para você ficar procurando a página. Cada foto é uma página. Vai ser difícil, tá bom? Então prefira transferir então as fotos, ainda que você tenha que, depois de elas estarem no computador, transformar elas em PDF. E isso eu já expliquei como faz. A maioria dos programas, os leitores de PDF de hoje em dia, você seleciona todas as fotos, arrasta para dentro do programa e aí ele automaticamente já cria o PDF para você. Joia? Então é assim que nós faremos para mover as fotos dos livros digitalizados. É impressionante isso. É assim que nós faremos para mover as fotos dos livros digitalizados para o computador. Meus caros, mais um ponto importante: renomear os arquivos dos seus livros ou dos materiais que você vai utilizar. As pastas dos alunos que eu já auxiliei e das pessoas que eu já auxiliei a fazerem trabalhos acadêmicos, vocês não acreditam, é um show de horror.
a pessoa ela pode ser extremamente organizada na vida pessoal, ter a casa bem organizada, o quarto, o escritório, a mesa, mas pega os arquivos digitais da pessoa, nossa, não dá para se achar de jeito nenhum. Então, agora que a gente tem tanta coisa digital, tem que aprender a se organizar digitalmente também. Então, uma parte muito importante desse processo de organizar a sua bibliografia para você escrever os seus trabalhos acadêmicos ou ler essa bibliografia, é você ter nomes de arquivos que sejam salutares, que sejam úteis, para você conseguir encontrar eles nas pastas ou buscando no seu computador. Às vezes você esquece a pasta que você guardou, se ele está com o nome apropriado, você consegue buscar ele no computador, usando a ferramenta de busca. Agora pensa, se o livro O Conde de Monte Cristo, você tem lá no seu computador com o nome Scan 000621. Acabou. Você não vai mais achar o livro, não vai conseguir pesquisar pelo livro no seu computador e ele aparecer. Então é importante que você sempre renomeie os arquivos. É um trabalhinho a mais, mas que vai, assim, operar maravilhas na sua vida no futuro, tá bom? Na sua vida acadêmica. Então renomeie os arquivos. Como eu recomendo que você faça isso? Colocando, assim como nas referências bibliográficas, a gente coloca o nome do autor, o sobrenome primeiro e depois o nome. Nos meus arquivos eu faço assim também. Começo sempre com o sobrenome do autor, o sobrenome que ele é mais conhecido, primeiro, depois o nome do autor, seguido do nome do livro, da obra, do artigo, do que quer que seja, seguido de um código que você pode atribuir. Esse código é opcional, eu gosto de saber a edição do livro, então é comum que eu coloque a edição do livro nesse código. E finalmente o ano que aquele livro foi feito, a data que aquele artigo foi escrito e publicado, e assim por diante. Assim você consegue ter de caras no nome do arquivo informações que te ajudam a encontrar o arquivo e organizar o arquivo. Então, depois que você tem um arquivo digitalizado, um arquivo digital que você vai salvar na sua biblioteca, e todos nós temos que começar agora a construir nossas bibliotecas digitais, Antigamente, todo mundo construía ao longo da vida a sua biblioteca física. Hoje nós construímos uma biblioteca digital. Então, o que você vai lendo, o que você vai citando, é importante você ir salvando. Mesmo que você pegou de um site, é importante que você transforme em PDF aquela página que você consultou e salve como um arquivo na sua biblioteca para futura referência. Até porque, se o site sai do ar, você quer ter acesso àquilo depois. Você quer mostrar que você consultou aquilo, que aquilo um dia existiu, tá? E você não pode dar por garantido que as páginas que estão hoje online vão continuar online para sempre, certo? Lembre-se que por trás dessas páginas tem servidores, empresas que estão pagando e que se um mês elas não pagam, a página delas vai sair do ar, tá bom? Então não é uma coisa do além que deixa as coisas online, Muito bem, e com relação à organização, você precisa ter uma organização de assuntos e subassuntos. Na minha biblioteca pessoal, gosto de colocar uma grande pasta chamada Biblioteca do Romeu, e nessa grande pasta tem as pastas dos assuntos do conhecimento humano. Então, por exemplo, história, jornalismo, direito, filosofia, psicologia, economia e assim sucessivamente. E dentro dessas pastas você vai criando subpastas conforme a sua necessidade. Então esse é o jeito mais prático de você organizar os seus arquivos, sem precisar fazer um curso de bibliotecário para você descobrir qual é o jeito que você deve catalogar os seus arquivos, ok? Então não subestimem o valor dessa organização. Não adianta nada você ter a sua biblioteca inteira digitalizada ou em formato eletrônico, em formato digital, se você não consegue achar as coisas. Então, aí você vai estar com o mesmo problema de antes, quando o livro era físico e você não lembrava onde é que ele estava, não conseguia encontrar ele. Então é importante você, depois de ter a coisa digitalizada, renomear ela e ter o arquivo devidamente organizado.
dentro de pastas que você entenda, que você consiga encontrar depois. Muito bem, meus caros, então este foi o nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje. Eu agradeço demais a atenção, espero que ajude, desejo sucesso a todos e se você curtiu aí esse conteúdo, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ligue o sininho para você ser notificado quando mais conteúdo for postado e nós nos vemos na próxima. Valeu!